Meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu lar. E essa bênção eu peço para você hoje, porque vamos falar aqui um assunto que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, quando ele fala sobre a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Pedro, como vocês sabem, foi o apóstolo sanguíneo, aquele apóstolo que destemido, que esteve ao lado de Jesus o tempo todo, fugiu na hora da sua morte, mas depois ele foi exemplo de destemor. E ele nos deixa na sua epístola, no capítulo 3, alguns conselhos que devem obedecer os casados. E eu vou ler aqui, por isso que eu pedi a bênção sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, porque nós vamos ler aqui o que Pedro nos aconselha para os casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o seu interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Meu irmão, se nós formos procurar na Bíblia motivos para viver bem com a nossa esposa ou com o nosso esposo, nós vamos encontrar uma série de passagens, uma série de versículos que nos orientam, que nos ensinam, que nos mostram como tem de ser o tratamento entre os esposos. Mas nós pegamos aqui Pedro, que trata desse assunto em 7 versículos, para nós estudarmos esses versículos, para nós vermos como é que Pedro vê o tratamento que tem de haver entre marido e mulher. E começa dizendo assim, que o marido e a mulher, a primeira coisa que tem de acontecer entre eles é a coabitação. É a coabitação. O que está acontecendo no mundo de hoje? Está acontecendo uma coabitação que não é uma coabitação, é uma desabitação. Ou seja, são duas pessoas que se encontram no mesmo teto, que se encontram no mesmo lugar, na mesma casa, e elas não se encontram, elas não se conhecem, elas não conseguem se transmitir uma outra. E esta é a vida que está vivendo grande parte dos nossos casais. Vivem sob o mesmo teto, dormem no mesmo quarto, na mesma cama, no entanto, não se conversam, não se falam, não se ajudam mutuamente, não se confiam mutuamente, vivem uma vida mais que separada. Porque a vida, quando separada, ela não tem aquele ódio contínuo que se tem quando se vive junto e não se coabita, e não se tem uma coabitação espiritual, ou seja, uma coabitação de espírito. Porque não adianta eu estar sentado na minha sala e a minha esposa no sofá ao meu lado e a minha cabeça está voando longe, longe, longe dali e a cabeça dela voando longe, longe dali. E os dois vendo uma televisão imunda, suja, porca, indecente. E o que é pior, junto com a filhinha, junto com o filhinho. E o que é pior, junto com a netinha, junto com o netinho.
E depois nós estamos horrorizados, porque a televisão está mostrando casos e mais casos de pedofilia, quando eu vos afirmo, com toda segurança, que a pedofilia começa com as crianças nas casas, sendo deturpadas, sendo ensinadas mal, através da televisão, por obra e graça dos avós, dos avós, das mães e dos pais, dos tios e das tias. Por quê? Porque não existe mais coabitação de espírito. Pode existir a coabitação de corpo, ou seja, pai, filho, mãe e filho, marido e mulher na mesma casa, coabitando no mesmo espaço. Só que os espíritos, as almas, o coração não coabita, não mora ali, não está junto, não está reunido o coração, a alma e o espírito. E ele manda aqui que as mulheres sejam submissas ao próprio marido. Olha o trabalho que o demônio fez nas nossas famílias. Eu me lembro, quando eu era criança, na cidade de Passa Quatro, que a minha avó Bernardina, ela chamava o meu avô Antônio de Santonho. Santonho, vem almoçar, Santonho. Santonho, o que você quer comer hoje? Santonho, o que você está sentindo? Santonho, como é que você quer viver? A minha avó Bernardina chamava o meu avô de Santonho. O que é Santonho na linguagem mineira? Porque o mineiro come o fim das palavras. Então seria o senhor Antônio. E ela, em vez de falar o senhor Antônio, já falava assim, Antônio, Santonho. Quer dizer, Santonho. E ela tratava o meu avô de senhor. Como Sara tratava Abraão de senhor. Sara, aos 90 anos, quando ela emprenhou de Abraão, aos 90 anos, e Abraão com 100 anos emprenhou Sara, ela tratava Abraão de senhor. E nas famílias nossas, nós víamos antigamente o respeito entre marido e mulher. Os dois se respeitavam e cada um tinha uma função dentro da sua casa. O marido era o provedor. O marido saía à rua para trabalhar. O marido é que provia a casa com alimento, provia a casa com toda a sorte de alimento, com toda a necessidade, o marido era o provedor. E a mulher ficava em casa, arrumando a casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, educando os filhos. Mas o demônio, quando viu que isto era a solução que Deus havia dado à família, o demônio diz, não, isso não vai ficar assim não, eu vou fazer de outro jeito. E o demônio então colocou no espírito das mulheres o que parece uma coisa louvável, o que parece uma coisa digna, o que parece uma coisa maravilhosa. Ele colocou nas mulheres a chamada independência. Não, eu tenho de ser independente, eu tenho de ser dona do meu nariz, eu não vou ser submissa a mais ninguém, eu vou ser dona dessa casa, eu vou sair à luta, eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou ser também provedora da minha casa. E a mulherada diz hoje, nós fomos para a rua ser provedoras porque os nossos homens deixaram de ser provedores. É até uma verdade. Só que vamos ver por que isso aconteceu. Porque no momento que a mulher saiu à rua para ser provedora também, para disputar com os homens os empregos, o que aconteceu com ela? Elas, porque trabalham mais barato, porque são preferidas no trabalho, porque são mais cordatas, porque são mais atenciosas, porque são realmente preparadas para isso, elas foram preferidas nos trabalhos, e preferidas também porque passaram a trabalhar mais barato que os homens. E elas ocuparam o lugar dos homens, e os homens foram despedidos, e os homens passaram a ter dificuldades de trabalho, e está se invertendo. Hoje o que está acontecendo em grandes famílias? As mulheres estão trabalhando na rua, e os homens estão cuidando das casas. Uma inversão que não é de Deus, uma inversão que é de Satanás, porque o Satanás botou nas mulheres que elas tinham de ser independentes, que elas teriam de ir para a rua também, para lutar pelo sustento, que elas teriam de ser também formadas, que elas teriam de ter também uma independência, mas a Bíblia diz que as mulheres têm de ser submissas ao próprio marido. A mulher foi feita para a sua casa, para o seu lar, a mulher foi feita com a tarefa mais sublime e mais importante que pode existir numa casa. Veja bem, minha querida irmã que está me ouvindo, você já está revoltada comigo,
Você já deve estar falando, esse homem é um tonto, falando um monte de besteira. Mas veja bem, existem duas funções no lar. Uma que é o seu provedor, e a outra que é ser a orientadora, a educadora, a criadora dos filhos. Deus deu para você, mulher, a parte mais importante, a parte mais preciosa, a parte que ele mais precisa de gente. Ele deu para você, mulher. E o provedor é aquele que sai à rua, que vai lutar, que vai buscar, que vai ganhar o serviço, que vai trabalhar. Essa parte é importante, mas a parte mais importante, Deus legou para você, minha irmã, que é ficar na sua casa, cuidando dos seus filhos, educando os seus filhos, levando os seus filhos para Deus, fazendo com que os seus filhos sejam bem educados. E o que está acontecendo? Os filhos estão revoltados, os filhos estão na rua, os filhos estão buscando o banditismo, as drogas, os filhos estão buscando a bebida, os filhos estão completamente desorientados, porque eles não têm o pai provedor mais e não têm mais a mãe cuidadora, a mãe zeladora, a mãe educadora, a mãe vigiadora, não tem mais. Então os nossos filhos estão sendo criados ao Deus dará, ao seja o que Deus quiser, da maneira com que o Deus quer. E nós temos visto aqui gente que tranca os filhos dentro de casa cedo e os recolhe de tarde, porque a mulher quer trabalhar, precisa trabalhar, porque o homem deixou de ser aquele provedor dentro de casa. E deixou por quê? Porque ele concorre no trabalho, no serviço, com a multidão de mulheres que saíram dos lares para ir trabalhar também. E trabalham mais barato, e trabalham melhor, e trabalham com mais agrado, e trabalham com mais dedicação. E os homens então ficaram desnorteados nessa situação e não são mais nem cuidador de casa e nem provedor de casa. E há um estudo que diz que grande parte dos homossexuais ficaram depois que se frustraram como provedores. Foram para a rua, não encontraram o trabalho, não encontraram o serviço, não encontraram condições de ser provedores, aí eles se encontram num barzinho, ou se encontram na rua, ou se encontram em algum lugar, né? Os dois amargando a tristeza de não serem provedores, os dois com o coração cheio de mágoa, e aí um passa a consolar o outro, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, aí o nego encosta, e depois que encostou a cabecinha no ombro do outro, aí para enrolar os bigodes também não tem dificuldade nenhuma. Oh, meu santo Deus, olha o que é a subversão da lei de Deus. Olha o que é a subversão da lei de Deus. Aí diz assim, que nós temos de obedecer a palavra. Mesmo que o teu marido, mesmo que a tua mulher não seja da palavra de Deus, você não deve abandoná-la, você não deve deixá-la. Mas você tem de, com o seu testemunho, com o seu comportamento, você tem de ser testemunha de Cristo, você tem de ser testemunha de Deus, e com a tua oração, você tem de levar a tua mulher a Cristo. Essa é a tua tarefa. Você não vai pregar a palavra de Cristo a terceiros, sem antes pregá-la na tua casa, para a tua mulher, para a tua esposa, e você, mulher, para o teu esposo, para o homem que você escolheu para a tua vida. Então, é uma obrigação da conversão, que você cuide do teu marido e você da tua mulher. E diz aqui, que a mulher não tenha como seu adorno unicamente o frisado de cabelo, os adereços e o vestuário. A mulher, ela não pode ser tão externa assim, ela não pode ser tão frívola, que o único adorno que ela tenha de vida seja o cabelo frisado, as joias que ela põe na orelha, o batom que ela põe no beiço, o esmalte que ela põe na unha, o vestido que ela veste. E a parte interior? E o seu espírito? E a riqueza da sua alma? Onde é que está? Então a mulher tem de ser rica por dentro, tem de ser rica no seu espírito, rica na sua alma, rica no seu coração, para que ela não fique apenas adornada externamente, mas ela tenha por dentro aquela força, aquele respeito, aquela honra, aquela coisa divina que Deus colocou na mulher para ser auxiliadora dos homens.
Deus, quando fez a mulher, ele não disse assim, eu vou procurar uma mulher para ir para a rua trabalhar, não. Ele disse assim, vou procurar para o homem uma cooperadora, uma auxiliadora, porque Deus queria que o lar fosse a forja de homens de novo, de mais homens, de mais mulheres de Deus. Deus queria que o lar fosse um lugar onde a mãe e o pai forjassem novas vidas para Deus. E o que aconteceu? O homem foi para ser provedor, foi para a rua, e a mulher foi também. E os filhos ficaram ao léu, os filhos ficaram ao Deus dará, os filhos ficaram de qualquer maneira. E Deus manda que o marido coabite com a mulher, que o marido tenha entendimento com a mulher, ou seja, ele escute a mulher falar, ele escute a palavra que a mulher tem a dizer, ele escute as suas mágoas, as suas apreensões, que ele escute os seus conselhos, que ele escute as suas maneiras de viver. Olha, eu não vou dizer o estado para não ter problema com as pessoas, mas tem um estado aqui no Brasil, que é o estado que tem o maior índice de renda per capita, onde existe a maior distribuição de riquezas. E eu trabalhei nesse estado muito tempo, muitos anos. E uma coisa que eu percebi lá, homem nenhum faz um negócio sem que primeiro ele entre dentro de casa e converse com a mulher dele. Eu já vi muito daqueles homens na minha frente fazendo um negócio comigo, como se fosse dono do terreno, não porque eu faço, porque eu aconteço, etc. De repente ele diz assim, eu vou lá dentro tomar uma água. E a mulher está na parede do lado de dentro, escutando o que ele está fazendo. E lá ele conversa com a mulher. Lá ele escuta o conselho da mulher. Lá ele escuta o que a mulher tem a dizer. E depois ele volta. Se a mulher aprovou, ele diz, tá bom, tá feito o negócio então. Se a mulher não aprovou, ele diz, eu vou pensar um pouco melhor, sabe? Eu tive pensando, porque não sei o quê, perepepê, e ele não faz o negócio. E o estado é um dos estados mais ricos do Brasil. Esta é a verdade. Por quê? Porque existe um entendimento e existe o respeito à mulher. Respeito não só à palavra dela, não só ao conselho dela, mas respeito também ao corpo dela. Porque quando você, meu irmão, vai para o adultério, você desrespeita o corpo da tua esposa também. Você desrespeita, você conspurca, você cheia de imundície o corpo dela também. E você precisa saber que tanto você como ela são co-herdeiros da graça de Deus. Então vocês têm de viver buscando o Espírito Santo, buscando o Senhor Jesus, porque vocês são co-herdeiros da graça de Deus. Agora veja bem, meu prezado irmão, veja bem o que está escrito na Escritura Sagrada. Olha aqui no último versículo que nós lemos. Para que não se interrompa as vossas orações. Esposa que está me ouvindo agora, e marido que está me ouvindo agora, se você pensa que você desrespeitando o teu lar, desrespeitando o teu marido, desrespeitando o teu filho, desrespeitando o teu corpo, desrespeitando o leito nupcial, desrespeitando a união que Deus quer que você tenha no casamento, se você pensa que a tua oração é aceita por Deus, você está enganado e enganada. Quando você não respeita a tua esposa, e quando você, esposa, não respeita o teu marido, quando vocês não vivem uma união abençoada por Deus, quando vocês não se respeitam mutuamente, quando não existe a sugestão, quando você não tem o espírito manso e quieto diante do teu marido, diante da tua esposa, a tua oração está interrompida diante de Deus. E Deus não te escuta mais. É por isso, meu prezado irmão e minha prezada irmã, de lares completamente destroçados, que não adianta orar, não adianta rezar, porque Deus não está escutando a oração daqueles que não respeitam mutuamente aos seus cônjuges. Que você pense muito bem nessa palavra e que você mude a sua maneira de viver para que a tua oração seja aceita diante do Pai e para que você entre na vida em abundância que o Senhor Jesus quer te dar através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Amém. Assim seja e glória ao Pai.